coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meus momentos e dias meus, meu respirar e meu viver sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer, Senhor. Faz em nós o teu querer, Senhor. Age em nós, Senhor. Faz em nós o teu querer.
Saindo da pandemia com Deus. Estas duas últimas palavras são muito mais do que detalhe. É o que pode fazer a grande diferença, a maior e melhor diferença no processo de saída da pandemia que você está tendo, que eu estou tendo, que nossa família, que nossas cidades, os países pelo mundo estão fazendo de diferentes formas, em diferentes ritmos, com menores ou maiores acertos, mas todos estamos neste processo de saída e que talvez vai ser um pouco mais curto, talvez um pouco mais longo, até bem longo, mas o principal, que o nosso sair da pandemia seja com Deus. E alguém escreveu algumas coisas muito interessantes, olhando para um fato da Bíblia, uma experiência da Bíblia, com a qual dá para fazer conexões maravilhosas. Aliás, daquela situação dá para fazer muitas conexões maravilhosas, interessantes e profundas para os nossos tempos de pandemia. É verdade que essa pandemia de agora pegou a todos de surpresa. Mas os filhos de Deus nunca ficam despreparados. Temos a palavra de Deus, que nos ensina a enfrentar qualquer tipo de adversidade. A primeira crise de proporções mundiais foi registrada, sabem onde? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis. A primeira crise de proporções mundiais foi registrada no livro de Gênesis. Naqueles tempos, a maldade do ser humano havia se multiplicado sobre a terra. A Bíblia diz lá que havia muita perversidade, maldade e violência. A maldade do ser humano havia se multiplicado sobre a terra e todo o desígnio, desejo do seu coração era mau. Isso não se parece com o período de antes do coronavírus em nosso mundo? Parecia não haver limites para a corrupção nos governos, comércio, entre famílias, sobre a natureza. Até que veio o dilúvio e ainda que haja subnotificações em nossos dados sobre o número de casos confirmados, uma coisa é certa. O dilúvio da época de Noé fez muito mais vítimas fatais do que o coronavírus. Não sei se em números absolutos, mas em termos de percentual da humanidade, certamente. Porque só sobrou uma família. Não sobrou um só ser humano sobre a terra, a não ser Noé e a sua família. Pergunta que talvez você se faça. O que fez Noé de tão importante para Deus poupá-lo dessa grande catástrofe? Ele era um dos 10 homens mais ricos do mundo, conforme a revista Forbes? Ele tinha mais seguidores em redes sociais do que cantores de música pop? Ele fazia mais doações para instituições de caridade do que Bill Gates? Você sabe que não foi isso. A história de Noé é resumida em um versículo, Gênesis 6:9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não diz aqui que Noé era perfeito, que ele não era pecador. O que a Bíblia nos diz é que ele era um homem justo, que buscava e praticava a integridade, mesmo em meio à maldade grande do corrompimento na sua época, e diz que
Noé andava com Deus. Ele não só andava nos caminhos de Deus e nas orientações de Deus, ele caminhava com Deus. Significa que ele tinha relacionamento com Deus. O que salvou Noé da crise não foi seu dinheiro, suas posses ou a sua influência. O que livrou Noé do dilúvio foi o seu relacionamento com Deus. Eu estive lendo estes capítulos sobre o anúncio do dilúvio, sobre a chegada do dilúvio e também sobre a saída da arca. Eu recomendo que você leia Gênesis 6 a 9 nos próximos dias. Mas eu anotei alguns detalhes sobre esta cronologia, sobre os acontecimentos conforme o tempo. Daria para dizer sobre essa cronologia desse lockdown, sobre a cronologia desse longo isolamento social de Noé e sua família. Depois da chegada do dilúvio e de pararem as chuvas, foi por 150 dias, meio ano praticamente, que as águas começaram a diminuir sobre a terra. E depois de 10 meses, 300 dias, quase um ano, começaram a aparecer os picos mais altos da terra. E mais 40 dias depois, 340 dias, praticamente um ano, Noé abre a janela da arca. Eu imagino essa cena. Depois de praticamente um ano, uma janela aberta e olhar para fora de novo. E depois disso, Noé faz experiências de saída daquele isolamento social. Ele primeiro solta um corvo, o animal das alturas. O corvo volta primeiro. E só depois de algum tempo é que ele não volta mais, significando que ele estava conseguindo viver nas alturas. Daí Noé solta uma pomba, animal de árvore, mas também da terra. E depois de um processo de a pomba não voltar mais, é que ele remove a cobertura do altar. Aliás, a cobertura, o telhado da arca. E a Bíblia nos conta que no dia 27 do segundo mês depois do primeiro ano, ou seja, 14 meses praticamente, 1 ano e 2 meses, a família de Noé e os animais saem da arca. Provavelmente o mais longo lockdown, provavelmente o mais longo isolamento social da história da humanidade. Eu quero ler apenas 3 versículos sobre o que ocorreu na saída, ou após a saída de Noé, sua família e dos animais. Gênesis 8, 20 a 22 diz: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto ou como sacrifício, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez.
enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. 3 mensagens importantes aqui desse texto e para a nossa vida, para a nossa transição de saída da pandemia e para sair bem com Deus. Primeira, a gratidão de Noé, a gratidão do ser humano, a nossa gratidão a Deus, da qual Ele é digno, e a gratidão que inclusive faz muito bem para nós. Segundo, a comunhão entre Deus e o ser humano, Noé e Deus, e que Deus também quer conosco. Relacionamento. Quando Noé oferece o sacrifício, diz ali que Deus aspira. E talvez o cheirinho era agradável, mas muito mais do que isso, é por causa daquilo que vem do coração de Noé e do ser humano, a sua gratidão, a sua adoração, que está aí se dando uma ligação da terra com o céu, do céu com a terra, que Deus quer esse relacionamento e comunhão, que Ele quer, que Ele tem ou quer ter com você e comigo. E número 3, a bênção de Deus sobre Noé, sua família, os animais e a criação, para a continuidade da história de amor que ele vem escrevendo desde a criação, de antes da criação, com a vinda de Jesus, onde nós temos a maior arca de salvação, que é lá na cruz. Quem chega ali não vai morrer nem para a eternidade. E a história vai continuar em novo céu e nova terra, lembrando dessa grande e maravilhosa história. Enquanto eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei de um filme onde o conhecido ator Morgan Freeman está conversando com uma mulher sobre a história do dilúvio. E a mulher tem uma visão praticamente só de juízo, talvez até de um Deus meio cruel. E Deus é justo, sim, e Ele executou o juízo quando foi necessário e na sua sabedoria. Mas não foi apenas juízo, foi amor também. E Morgan Freeman, naquele seu personagem, diz, mais ou menos assim, né? Para mim isso é uma história de amor. E com certeza, se a gente olha aqui o que ocorreu com Noé, sua família, e a continuidade da criação, o arco-íris como sinal de Deus visível e que continua até hoje, nós vemos uma história de amor. É nessa história que Deus quer que você esteja e que você esteja caminhando com Ele nela. E já indo mais para o final da nossa mensagem, eu quero trazer mais alguns parágrafos interessantes que alguém escreveu ainda sobre este acontecimento. No dia em que Noé saiu da arca, todos os animais saíram após ele, uma espécie após a outra. Não foi um estouro da boiada. Tudo saiu da mesma maneira que entrou, em ordem. Aqui está uma pista interessante para nós. Foi com calma, em ordem. Você pode achar que nada vai ser como antes, mas o mesmo Senhor que colocava a sua vida em ordem antes da crise, continuará a manter sua vida em ordem após ela, ou talvez até a colocar a sua vida e a minha vida muito mais em ordem. Por quê? Porque como Noé, você escolheu andar com Deus. A economia, o governo, o comércio não são a sua garantia de que tudo voltará ao normal.
A sua garantia, a nossa garantia, está naquele que nos manteve preservados durante a crise. Dia após dia, conta após conta, estoque após estoque, tudo que estava desregrado, desregulado ou desorganizado, voltará à sua ordem. Pense agora na quantidade de coisas que Noé teria para fazer quando ele saiu da arca. Ele precisava construir uma tenda para sua família morar. Ele precisava cercar o terreno para criar gado. Ele precisava montar uma área de plantio. E nós poderíamos acrescentar dezenas de situações para resolver e de coisas para serem feitas. Mas a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar ao Senhor. Ele tomou animais limpos que haviam passado um ano com ele dentro da arca e os ofereceu em sacrifício ao Senhor. E algumas pistas importantes para a nossa saída e transição serem boas e com Deus. Número 1, agradeça a Deus, agora e posteriormente. Número 2, planeje os passos de saída ou os próximos passos depois dos que você já deu. Número 3, dê esses passos com calma e sabedoria. E 4, confie que Deus estará com você agora e nas situações que virão. Confie que como Ele esteve com Noé antes de entrar na arca, ao estar esse longo período na arca, ao sair e na continuidade, Deus também está e estará com você, comigo, conosco. Amém. Convido você para orarmos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos, em primeiro lugar, colocar também os nossos pecados. Quando chegamos diante de Deus, sempre precisamos e queremos ter paz de novo. Senhor e Deus, nós vimos esta mensagem e certamente lembramos de erros, de momentos em que a gente nem perguntou pelas tuas orientações, ou de momentos em que talvez a gente foi muito impaciente, talvez a gente foi até imprudente no amor, sem amor ao próximo, sem cuidado com os outros, ou transgredindo outras orientações importantes. Talvez nos faltou em alguns momentos perguntar pela tua vontade, ou talvez em alguns momentos não confiamos mais em ti e caímos no desespero, na revolta, na amargura. Nós pedimos, destes e de todos os erros, perdoa-nos e dá-nos agora a paz. E nós também perdoamos aos outros que erraram neste tempo. E te agradecemos pela tua paz e a maravilha de teu perdão. No teu nome, Jesus. Amém. E uma palavra de perdão para você. No Salmo 25:12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, para a pessoa que honra a Deus, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus vai orientar nos caminhos e decisões que deve escolher. Deus te abençoe com essa palavra. Eu convido para orarmos agora ainda, fazendo pedidos e gratidão. Senhor Deus, cada pessoa que está em comunhão, em sintonia aqui, tem os seus pedidos. Para alguns, talvez, um pedido surgiu de uma maneira muito forte, ou está carregando há dias. Algo que precisa realmente, algo que quer. Nós queremos colocar esses pedidos diante de Ti. E também pedir, Senhor, que Tu estejas nos orientando neste tempo,
que Tu estejas nos fortalecendo neste tempo e que também Tu estejas junto e acima de nós, conduzindo todas as coisas, como conduziste na história de Noé, sua família, da humanidade da criação naquela época. Nós queremos colocar nossa confiança em Ti e ajuda-nos a cada dia a ler, ouvir e seguir a Tua palavra. E também, Deus, nós ainda estamos aqui intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, pelas autoridades e povo em geral. Que todos, ou pelo menos cada vez mais pessoas, estejam fazendo esta transição, esta saída da pandemia contigo, Senhor, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos para isso. E todos os nossos pedidos e motivos de gratidão hoje e agora, nós colocamos diante de Ti com a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esteja buscando, esteja recebendo do poder, graça e a bênção de Deus. Que te abençoe, o Deus Pai Criador, que abençoou e esteve também com Noé. Que te abençoe Jesus, aquele que disse, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. E que esteja com você, sobre você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém.
Rei da glória toda honra, ao Rei da glória todo louvor. Entregamos tudo a ti, Senhor, só tu és merecedor de toda honra, de toda glória.